E aí, bando de loucos, beleza? Eu sei, todo mundo tava com muita saudade de mim, né? Eu sei que os 20 inscritos do canal estavam todos preocupados. Meu Deus, cadê o Aldo? Ele não vai mais nos abrilhantar com tanto conhecimento futebolístico sobre o nosso timão? Pois é, aqui estou. Eu e o Rony, a gente acaba não fazendo os vídeos de todos os jogos, até porque a gente ia inundar o YouTube aqui e encher o saco de todo mundo, né? Então a gente tenta pegar os jogos mais importantes, né? Que são Libertadores, jogos mata-mata no geral e possivelmente um ou outro jogo do brasileiro a gente acaba fazendo. Hoje tem Corinthians e Flamengo. Primeiro jogo da Copa do Brasil, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians tem uma parada dura, agora todas as paradas são duras, tirando o Palmeiras, que vai pegar o Sampaio Corrêa, mas enfim, o vídeo aqui é sobre o Corinthians. O Corinthians pega o Flamengo, é um jogo bem difícil. Eu acho que todo corintiano ele está um pouco preocupado devido aos últimos jogos do Corinthians. O Corinthians não vem apresentando um futebol, digamos, vistoso desde que foi campeão paulista, tricampeão paulista. E realmente o Corinthians vem devendo um pouco, né? O Corinthians fez um primeiro jogo contra o Bahia, que era de se esperado, era meio ressacado o jogo, vinha acabando da conquista, mas dava pra gente ter conquistado um empate ali, dava pra gente ter tido um empate, né? Não era pra gente ter tomado 3 gols do Bahia, ali foi relaxo realmente demais. E quando você acaba tendo um resultado assim, vai prejudicando o outro na frente, né? Que daí o Corinthians consegue ganhar da Chapecoense, o jogo contra o Vasco também. Se a princípio você olha, não, o empate contra o Vasco é interessante, ainda mais que foi fora de casa, bem fora de casa, foi em Manaus, mas depois que eu vi o jogo do Vasco contra o Santos, eu vi que o Corinthians desperdiçou 2 pontos ali, porque o time do Vasco é muito fraco. Então ali a gente perdeu. O empate contra o Grêmio é um resultado normal. Mesmo sendo em casa, o Grêmio é um time grande que vai acabar tirando pontos de várias outras equipes aí. Então ele tá na briga do campeonato, né? Só que acaba aumentando, acaba se tornando um resultado muito ruim por causa dos outros resultados, né? Por causa de um empate contra o Vasco e de uma derrota contra o Bahia, acaba emendando uma sequência ruim. De qualquer forma, agora vira a chavinha, né? Como a gente gosta de falar no futebol, agora é mata-mata, o Carille tem essa capacidade, que é o que nós esperamos que aconteça hoje, essa capacidade de motivar o time, essa capacidade de tirar coisas do time quando você não espera mais, ou quando ele não indica que vai demonstrar aquilo em campo, né? E é isso que o Corinthians precisa, um jogo sério, jogos decisivos, jogos mata-mata clássicos, o time do Corinthians joga mais e focado mais sério, né, mais concentrado, talvez seja essa a palavra, e acaba tendo um rendimento geralmente um pouco mais superior do que ele tem nos outros jogos. Ainda pode ser que não seja vistoso, como muitas vezes não é, mas acaba conquistando um bom resultado. E isso que nós precisamos hoje. O Corinthians precisa conquistar um bom resultado. Não pode deixar para tentar a classificação no jogo de volta lá no Maracanã, porque daí vai ter uma dificuldade imensa. Hoje é o dia de fazer o resultado, a gente precisa de uma vitória. Não importa de como ela vier, se for de um gol só de diferença, que venha, mas o mais importante é a vitória. Claro que se a gente conseguir ter um grande futebol, e melhor ainda se a gente conseguir abrir uma vantagem de gols boa, é o cenário perfeito, é o cenário ideal, né? O que esperar do jogo de hoje? O Carille fechou os treinos, o Corinthians aparentemente não vai ter grandes mudanças, a base do time é praticamente a mesma que vem jogando, a linha defensiva é a mesma, o goleiro obviamente é o Cássio. As dúvidas estão ali na volância, o Júnior Urso, apesar de já ter voltado de contusão, no último jogo ele conseguiu jogar o segundo tempo e já deu uma dinâmica melhor para o Corinthians. A gente não tem certeza se ele vai começar ou não de titular. Eu espero que ele tenha condições e comece jogando, porque ele é um jogador muito superior ao seu reserva e eu acho que é um dos mais de vital importância para o Corinthians nesse momento. Por falar em vital, Matheus Vital aberto na ponta, eu acredito que ele ganhou a vaga do Pedrinho. Para mim, o Matheus Vital hoje ele é titular no lugar do Pedrinho e o Pedrinho fica entrando ali no segundo tempo. Eles têm o mesmo problema, que é aquele nosso ponta aberto que acaba sumindo em alguns momentos do jogo, não consegue ter um rendimento bom. Então o Matheus Vital faz 1, 2 partidas boas, depois já começa a cair um pouco mais. O Pedrinho a mesma coisa. O Pedrinho até oscila na mesma partida, ele faz 2, 3 jogadas boas, depois já cai muito. Então a gente está precisando de alguém que tome essa vaga no dente ali, né, e que consiga ser mais consistente. E tomara que se quando alguém conseguir pegar essa vaga e
e ser mais consistente nos jogos, motive o seu reserva a também ir pelo mesmo caminho. Do outro lado, o Cleison, que vai ser o titular com certeza, também sofre um pouco disso. Ele, logo que voltou de contusão, fez umas 3 partidas muito boas na reta final do Paulista ali, depois já acabou dando uma queda junto com o resto do time. Já está mais difícil as jogadas saírem, né? Se ele estava liso no começo, agora já está um pouco mais difícil. No ataque a gente tem o Wagner Love possivelmente de titular, não temos certeza. Na ESPN, os comentaristas, o Nicola estava falando que o Carille treinou durante a semana Wagner Love e Bozelli. A gente não sabe se isso é para iniciar o jogo ou se isso é no decorrer do jogo ele pode utilizar essa formação, mas eu acho uma formação bem interessante. Você jogar com os dois, até porque você não precisa de um meia propriamente dito, né, como o Jadson é. Um camisa 10, era essa palavra que eu estava buscando, um camisa 10 clássico, e o Sornosa também não precisa fazer aquela função, né? Eu tiraria o Sornosa e usaria os dois centravantes, você tem os dois abertos na ponta, tanto o Matheus Vital pode fazer a meia, como o próprio Wagner Love pode voltar e vir pelo meio abrindo, e o Bozelli, ele tem um passe bom, né? É o diferencial dele de todos os centravantes que a gente tem, principalmente do Gustavo, que não está à disposição nesse jogo, de ele conseguir tocar a bola, ele consegue fazer um lançamento, ele consegue sair, tabelar, segurar um pouco mais a bola, e você tem o Wagner Love, que o Wagner Love toda vez que entra, bota fogo no jogo, toda vez que ele entra bem. E aí é um problema, né? Porque assim, não sei se é só impressão minha ou é implicância, mas para mim que o Wagner Love ele consegue ser maravilhoso e horroroso no mesmo jogo. Ele tanto entra e consegue driblar dois e criar uma oportunidade clara de gols, quanto acelerar o jogo e estar sempre em busca da bola, em busca do ataque, como tem jogada que ele simplesmente parece que ele atrapalha, ele é uma tábua, a bola bate nele e volta. Ou ele pega, dribla o primeiro, dribla o segundo e vai para onde tem mais jogador e tenta driblar o terceiro, estraga. No jogo contra o Grêmio, teve uns 2, 3 contra-ataques já na parte final que a gente acabou perdendo o contra-ataque por causa do Love. O Love que acaba estragando um pouco esse contra-ataque. Eu espero que a gente fique só com a parte maravilhosa dele hoje. Com certeza ele, se não entrar jogando, se não começar desde o início, ele vai entrar no decorrer do jogo. No modo geral, o que a gente espera do Corinthians é um jogo sério, é um jogo focado, é um jogo concentrado para a gente arrancar o resultado do Flamengo nessa primeira partida e depois só garantir a vaga lá, né? Bom, eu ia falar cumprir tabela, não, nunca é cumprir tabela, mas jogar com um pouco mais de tranquilidade lá no Maracanã. Eu queria dar só mais uma pitadinha em um assunto que era sobre a camisa Abadá do Corinthians. Depois eu vou voltar em outros vídeos para poder falar um pouco mais, mas eu só quero dar uma pincelada aqui, que ultimamente eu vi muitos comentários e muitos comentaristas falando. O Corinthians lançou o uniforme preto, o segundo uniforme, em homenagem a Gaviões da Fiel, e no jogo contra o Grêmio eu vi um comentarista falando: o uniforme é bonito, mas depois que enche de patrocínio fica feio. Todo uniforme, quando enche de patrocínio, fica feio. É o mal do futebol moderno. Nenhum clube no mundo mais não tem patrocínio. O Barcelona já não se dá mais o luxo de colocar o Unicef como patrocínio. Todos os times precisam de um patrocínio. Uns conseguem com patrocínio massa, geralmente os da Europa todos conseguem. Aqui no Brasil a gente já começa a ter que vender mais espaço, né? Se você tem um aborto da natureza, que é o caso do Palmeiras, que tem um contrato com a Crefisa que permite ele ter só um patrocínio, os outros clubes não têm esse luxo, não tem a Crefisa nos outros clubes ainda. Enquanto você não consegue algo assim, enquanto você não consegue um patrocínio master que sustente, ou você não consegue outra forma de arrecadar dinheiro, eu acho que toda forma é válida. E que venda tudo. É muito melhor isso do que ficar devendo dinheiro. Então, assim, esses mesmos comentaristas que reclamam que a camisa tá feia são os que ficam falando: mas o Corinthians desse ano tá cheio de dívidas e como é que consegue comprar um monte de jogador? Pois é, consegue por causa disso, porque a gente tem que encher a porcaria do uniforme com um monte de patrocínio. Senão a gente não mantém um time competitivo, senão a gente não paga os salários. Apesar de que a maioria dos jogadores vieram num contratos bons, né? Geralmente eles vêm de graça ou tem luvas que são diluídas no decorrer do contrato e que acaba sendo um salário, mas de qualquer forma tem que honrar os salários. E o Corinthians está fazendo tudo para honrar o salário. A gente tem um buraco enorme que suga o nosso dinheiro, que é o estádio, e enquanto a gente não resolver isso, e não tem muita previsão de quando vai resolver, não tem muito o que se fazer, a não ser buscar formas e mais formas de arrecadar dinheiro. Então eu acho que o Corinthians está certíssimo. Espero que tenha planos a longo prazo também, para cada vez menos a gente depender dessa camisa Abadá.
E só para finalizar, claro que isso tem muito a ver com o patrocínio master. O Corinthians não fechou um patrocínio master enorme, ele é um patrocínio master que o valor fixo dele é baixo e dependendo das ações lá ele pode aumentar um pouco, que é com o Banco BMG, dependendo da mobilização da torcida, pode ser que esse patrocínio aumente um pouco, né? E aí a gente passa a depender um pouco menos. Eu acho que é completamente válido. Lembra como a gente fez com o Ronaldo, que a gente vendia tudo na camisa, mas a gente conseguiu pagar o Ronaldo e a gente tem isso na nossa história e foi um 2009 maravilhoso que o corintiano teve, não é? Vou finalizar por aqui. Tenho mais alguns assuntos que eu gostaria de falar, mas vou abordar em outros vídeos aí, e inclusive esse sobre patrocínio e camisa e tudo mais. Hoje, pro pré-jogo, acho que aqui a gente pode encerrar e nós vamos terminar por aqui.